uma forma de obter um valor de resistência à medida. Os equipamentos devem cumprir uma normativa técnica e administrativa. No entanto, muitas vezes, ocorre que certos dados fornecidos segundo as previsões teóricas da tolerância dos componentes acabam sendo diferentes do que se espera. Por outro lado, não é rentável, exceto em alguns casos, utilizar para a fabricação componentes de uma precisão extraordinária nos seus valores. É mais prático e econômico usar componentes que, ainda sendo de boa qualidade, tenham uma tolerância mais ampla sobre os seus valores nominais. Os potenciômetros são muito úteis para o ajuste e colocação em funcionamento de equipamentos. Outras vezes, o que você quer fazer é trocar um ou vários parâmetros durante o funcionamento normal do equipamento. Nestes casos, tais como o controle remoto de volume de um equipamento de áudio, é necessário variar com certa frequência estes parâmetros. A grande diversidade de potenciômetros se deve à grande quantidade de aplicações que você pode dar a eles. Definição: o potenciômetro é um resistor cujos extremos se conectam a seus terminais. Um terceiro terminal que pode ser ligado a qualquer ponto intermediário e que é móvel, se denomina cursor. Pode-se considerar, para realizar cálculos, que um potenciômetro é a junção de dois resistores conectados em série, RA mais RB, sendo o ponto de união entre ambos, a conexão do cursor, o terminal central do potenciômetro. Uma das aplicações mais importantes do potenciômetro é a sua utilização como divisor de tensão, de tal maneira que a tensão de saída Vs e a tensão de entrada VE estão relacionadas pela seguinte expressão: Vs igual VE vezes RB dividido por R, onde R é o resistor total do potenciômetro e RB é o resistor entre um extremo e o cursor, precisamente entre o extremo e o cursor onde se mede Vs. Potenciômetros de painel. Os potenciômetros de painel estão situados, de maneira geral, no painel frontal dos equipamentos. Os seus eixos estão para fora e estão dotados de um controle remoto para permitir a sua fácil manipulação. Eles têm uma carcaça rosqueada para facilitar prendê-lo ao equipamento por meio de uma porca e de uma arruela dentada, para evitar que o corpo gire do mesmo ao ser acionado. Uma das características mais importantes destes potenciômetros é que devem suportar um grande número de manipulações sem que se piore o seu funcionamento. Por um lado, todos os seus elementos mecânicos devem ser robustos, o material de resistência e o cursor que se desliza sobre o mesmo devem ser muito resistentes aos arranhões para evitar que se desgastem entre si. O cursor deve ter uma mola para que mantenha o contato com o resistor e com a parte interior do contato central e, por último, devem estar fechados para evitar que o pó ou outro tipo de sujeira se acumule no interior e se interponha entre o contato deslizante e a pista de material resistivo. Uma utilização muito comum dos potenciômetros é o controle remoto de volume dos amplificadores de áudio, e se utiliza para dividir a tensão que o pré-amplificador entrega, aplicando assim só uma parte à etapa de potência e ajustando desta maneira a potência enviada aos alto-falantes. Os eixos. Os potenciômetros de uso mais comum são giratórios e têm um giro de uns 270 graus. O eixo se utiliza para acionar o cursor e deve estar isolado do mesmo. Este deve dispor de um dispositivo que, embora permita o giro de maneira suave, o mantém em posição presa à carcaça, para evitar que se mova. Normalmente referido dispositivo consiste de uma arruela de borracha, que também impede o acesso de sujeira ao interior do equipamento através do eixo. Os potenciômetros podem ter diversos tipos de eixo, mas os mais padronizados são fornecidos com um eixo longo, metálico ou de plástico, que deve ser cortado segundo o local onde se situe o potenciômetro e o controle utilizado. O valor nominal. O valor nominal é um dado que se dá a um potenciômetro, que é o valor do resistor medido entre os contatos extremos. Os valores mais utilizados são os múltiplos de 1, de 2,2 ou de 4,7, embora também se usem outra série com múltiplos de 1, de 2,5 e de 5. Estes são os valores que podem ser localizados facilmente nas lojas de componentes. Potenciômetros de ajuste. Os potenciômetros de ajuste se situam no interior dos equipamentos e normalmente se utilizam para ajustar os mesmos.
Uma vez realizada a referida operação, se costuma fixar o seu cursor com uma gota de cera ou de tinta para evitar que se desajuste. Desde o ponto de vista mecânico, não são muito resistentes, ainda que suportem 20 manipulações no mínimo. Costumam ser pequenos e, de maneira geral, os seus terminais são inseridos em circuitos impressos, ainda que exista uma grande variedade de modelos com montagem superficial. Potenciômetros duplos. Em alguns equipamentos, por exemplo nos amplificadores estéreo, é necessário atuar sobre o controle de volume de ambos os amplificadores simultaneamente. Hoje em dia, há sistemas eletrônicos que permitem o controle simultâneo de vários canais com um só potenciômetro. No entanto, há alguns anos se utilizava um controle para cada canal e há muitos equipamentos que ainda o usam. Consiste em dois potenciômetros independentes acionados por um eixo comum. Potenciômetros multivolta. Este tipo de potenciômetros se empregam quando é necessário variar o cursor de maneira muito precisa e lenta para realizar um ajuste preciso. São potenciômetros de uma grande qualidade mecânica, com diminuição de giros através de um parafuso sem fim, que costumam ser de 10 ou 20 voltas de eixo para que o cursor recorra todo o resistor. Potenciômetros lineares. Os potenciômetros se classificam segundo a forma em que o seu resistor varia ao mover o cursor. Quando esta variação é linear, se pode utilizar a seguinte fórmula: R igual Rn vezes A dividido por B, onde R é o resistor que apresenta o cursor entre o contato do cursor e o extremo de resistor zero. Rn é o resistor nominal, B é o giro máximo do cursor, que normalmente é uma cifra próxima aos 270 graus, e A é o ângulo girado para chegar a essa posição. Esta fórmula também se utiliza em porcentagem e é a seguinte: R igual Rn vezes A dividido por 100, onde A é tantos por cento do avanço do contato do cursor com relação à sua posição inicial. Potenciômetros logarítmicos. Nem todos os potenciômetros têm uma lei de variação linear. Os que têm uma lei de variação logarítmica positiva têm uma resistência a cada ponto que vem dada pela seguinte fórmula: R igual a log B mais 1, onde A é uma constante que depende do tipo de material utilizado para construir a resistência, e B é a porcentagem de deslocamento do cursor. Bem, vamos deixar a fórmula para os fãs da matemática. O mais importante é que neste tipo de potenciômetro é que a resistência aumenta de maneira muito rápida no começo do giro do controle, e no final o faz de maneira muito lenta. Quando o cursor está aproximadamente no centro do seu trajeto, já se pode medir cerca de 80% da resistência. Também existe uma lei de variação logarítmica negativa que tem o efeito contrário, ou seja, no princípio do giro as variações de resistência são muito lentas. Utiliza-se a seguinte fórmula: R igual a 1 log B dividido por A, mais 1. Este tipo de potenciômetro costuma ser todos de painel e se utilizam para compensar a resposta fisiológica do ouvido humano, que não é linear.